TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô pessoal, é uma satisfação novamente o programa Enfoque Espírita entrar em vossas residências levando um pouquinho da doutrina espírita, tá certo? O nosso intento é exatamente alertar a todos, não obrigatoriamente que todos devam ser espíritas. Cada um siga o seu coração e sua mente, sua consciência. E o programa Enfoque Espírita, tá? Ele é exibido aos sábados às 7h30, às segundas-feiras às 0h30, às quartas-feiras às 6h30 e também às quintas-feiras às 0h30. Lembrando que nós temos sempre uns recadinhos, não é isso? Nós temos um e-mail e aceitamos perguntas, sugestões e reclamações também. enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Também o programa pode ser visto pela internet www.tvc16.com. Pode ser acessado também pelo Facebook Correio da Manhã, é só você escrever lá em cima. E também pelo Instagram, TV Correio da Manhã. Mas o importante é que toda a programação do canal TV Correio da Manhã, canal 16 de Petrópolis, é veiculado em outras cidades aqui do interior do Rio de Janeiro, tá certo? Que é Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21. Três Rios e Paraíba do Sul, é só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. Vocês vão ver uma excelente programação. Notícias, variedades em geral, tá certo? E hoje temos um convidado. Gente, vocês pensam que eu não ia trazer, mas eu o trouxe. Custou um pouquinho ele aceitar, mas ele aceitou, tá certo? Aqui temos ao nosso lado aqui, seja bem-vindo, Arnaldo Silva, tá certo? Ao programa Enfoque Espírita. Acredito que não vai ser somente uma vez, tá? Com certeza. Porque, por um acaso, eu frequento lá, não assíduo, mas lá o grupo espírita dos humildes, lá no Castrioto. Aconchegante, humilde, nada de muita situação disso, não. E todos lá se conversam. Isso eu acho muito interessante. As suas considerações iniciais. Meu bom dia a todos, obrigado, Sr. Vec Miller, pelo convite. Uma saudação, não é que nós não sabemos o horário que o programa vai ser assistido, a todos aí os ouvintes. Um abraço à família espírita e a todos os não espíritas, né? Eu sou Arnaldo, atual presidente lá do Grupo Espírita dos Humildes, que fica à rua Pedro Vogel Sobrinho, 157, bairro Castrioto. Quem quiser conhecer, nossas reuniões públicas são realizadas às sextas-feiras, no horário de 20 horas. Também tem reunião para criança e jovem, tá? Isso. Quem quiser levar criança e jovem, pode levar. E também tem uma cantina lá para o motivo, né, da gente ficar lá conversando. É a cantina que serve para a gente se confraternizar. Muito bom isso, muito bom. Então, já apresentado ao povo, né? Veja bem, nós temos sempre uma página a ser lida e nós comentamos essa página, tá certo? É do livro, exatamente, Palavras de Vida Eterna, tá certo? De Emmanuel, através de Chico Xavier. E nós estamos exatamente no capítulo 106, tá certo?
E aí eu também vou pedir a colaboração de nosso irmão aqui, para que ele possa também nos ajudar, né? Numa explicação que cair dentro do texto. O título: Confiemos servindo. Abre aspas. Assim também a fé, se não tiver obras, esta morta em si mesma. Encontramos isso na Bíblia, em Tiago, capítulo 2, versículo 17. E Emmanuel, ele descreve da seguinte forma essa passagem: asseguras o mérito da semente, valorizando-lhe as qualidades, mas se alguém foge de plantá-la, todo o teu esforço verbal terá sido em vão. Gabaste de possuir primorosos talentos artísticos. No entanto, se não trabalhas por expressá-los, descerás fatalmente ao ridículo diante dos que te ouvem. Esboças valioso projeto para o levantamento de largo edifício. Entretanto, se não promoves a construção, os teus planos, por mais belos, estarão relegados ao mofo. Confias plenamente no credor que te emprestou recursos determinados. Todavia, se não pagas a dívida, serás levado à insolvência. Apregoas as vantagens de certa máquina, mas se ninguém lhe experimenta os mecanismos na atividade, o engenho, por mais precioso, acabará esquecido por traste inútil. Assim também nos assuntos da alma. Em verdade, reverenciamos a providência divina, depositamos em Cristo a nossa esperança, admiramos a virtude e acreditamos na força do bem. Contudo, se nada realizamos na esfera das boas obras, a nossa fé pode ser vigorosa e resplendente, mas não adianta. Então, gente, nós vemos aí, o verbo é confiar. Jesus, lá no tempo dele, ele sempre nos disse muitas coisas. Não lembro na Bíblia, Arnaldo, que ele tenha colocado a palavra confiar. Eu vejo exatamente que tal a posição dele mostrar os assuntos, ele já está mostrando que temos que ter confiança naquilo que ele nos trouxe. O que você vê a respeito disso? Essa página, não é, da fé, sem obras é morta. Eu costumo dar o seguinte exemplo, pessoal. Existe aquelas pessoas, né? Antigamente se pegava aquele folder da companhia de viagem, aí levava para casa e fica se imaginando sentado na praia, tomando água de coco, balançando na rede, mas nunca vai à praia. Hoje você tem como visitar um museu virtualmente, né? Isso. Você senta diante do computador, aí você visita um museu, tudo em 2 dimensões, porque a tela da televisão é assim. Mas você nunca se digna a ir àquele lugar, a se esforçar, a ir conhecer, né? Eu vou visitar o meu parente, mas hoje com a comodidade você não sai, você faz uma ligação de vídeo e ali naqueles minutos você fica satisfeito. Então é uma vida que te deixa paralisado no lugar só, né? Isso. Você não entra em movimento, porque você perde, igual o senhor falou, a confiança.
de encarar o mundo, né? Você adquire aquela doença psicológica, a agorafobia, que é o medo de sair, é o medo de sair da zona de conforto. E Jesus, ele sempre pregou isso, né? Você não vai ficar na área de conforto. Meu pai trabalha até hoje, que é Deus. Sim. E eu também trabalho. Jesus era o homem da ação, né? Ele era jovem, entre 30 e 33 anos, ele mostrou a dinâmica da vida. Quando alguém lhe pedia a opinião, você às vezes é espírita, ou é protestante, ou é católico, e você num grupo muito grande, às vezes pensa diferente e tem medo de dar a sua opinião, seja ela futebolística, política, sobre a saúde e sobre as coisas espirituais, né? Então, o papel do espírita ou do católico é dar a sua opinião. Sou contra, a favor do aborto. Eu sou totalmente contra. Claro. Acabou, você não precisa dar muita explicação, né? Você acredita na reencarnação? Acredito, vou te explicar. Só que tem um problema, seu Miller. O dia que eu te explicar sobre a reencarnação, você nunca mais vai deixar de saber. Você vai deixar sua semente gravada para sempre, mesmo que o cara não creia, né? O nosso irmão não creia, mas aquela semente vai ficar plantada, né? Então Jesus é altamente dinâmico, né? Não adianta você, com todo respeito às outras religiões, só aceitar a verdade ou só aceitar Jesus. Se você não praticar, não usar, não fizer, é tudo como você, né? A casa daqueles programas de acumulador. Se acumula, 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 e um dia tudo que acumulou desaba sobre você e você morre sufocado. Essa é mais ou menos a visão. E aí nós vemos aí, nesta última frase que você colocou, que exatamente o conhecimento é para todos, não é ficar somente para um. Isso chama-se egoísmo. Egoísmo. E mesmo que a pessoa não aceite a sua opinião, você abre um campo para o raciocínio daquela pessoa. Ou você vai respaldar o teu trabalho, a tua ideologia, com o teu trabalho. Claro. Que vai chancelar aquilo que você está fazendo, vai qualificar aquilo que você está fazendo. É por isso que é difícil a pessoa que tem só o diploma arrumar o primeiro emprego, né? Eles vão pedir, mas aí você trabalhou aonde? Ou seja, você atuou, agiu segundo aquele teu diploma, o teu conhecimento, aonde? Né? É o que vai mais te dar qualificação do que somente você ter o diploma. Mas nós vemos, olha, especificamente aí eu tenho que falar de mim. Infelizmente, vocês me desculpem. Eu comecei a trabalhar em 1972, entendeu? E eu comecei a trabalhar exatamente lá na primeira indústria brasileira de feudos, Lopera e Seattle, naquela época. E tinha um senhor, ele era estrangeiro, tá? Anderson Gammon, uma pessoa finíssima. Interessante, ele acreditou em mim, você sabia, Arnaldo? E aí comecei toda a minha situação. Mas não estamos aqui para falar de mim, e sim daquele que nos trouxe. E devemos ter, sim, essa confiança total, porque ele jamais disse uma coisa que não seria a verdade, para auxiliar aquele que estava lhe perguntando alguma coisa. Ou mostrando não só aquele, mas todo aquele séquito que estava perto, porque quando Jesus andava, não era só um que estava perto dele, muitas pessoas ao redor dele, e ele falava para todos. Ele direcionava para uma pessoa, mas na realidade ele estava atingindo uma gama de pessoas que as pessoas ficavam impactadas pela experiência de vida dele. Nossa, que ele passava, não é? Que ele passava adiante. E do momento, pessoal, que a gente acumula conhecimento, principalmente espiritual, as coisas começam, a gente atrai, né?
Eu aprendo que eu tenho que ajudar o outro. Com certeza vai aparecer alguém para você ajudar. Né? Eu tenho uma vida conjugal equilibrada. Vai vir as pessoas, vai aparecer no teu caminho as pessoas que não têm essa vida conjugal equilibrada para você dar aconselhamento. Vai vir uma criança pedir orientação a você. Você para na fila Hoje em dia não tem mais, que é tudo eletrônico, né? Mas você para na qualquer tipo de fila, vê uma pessoa e despeja toda a vida dela em você. É porque chegou o momento de você colocar tudo que você sabe para fora, você trabalhar. Então não adianta você que adquiriu o conhecimento querer enterrar na areia, igual fez o homem da dracma, né? Exatamente. Dos talentos. Porque vão acontecer à medida que quanto mais você aprende, mais Deus dirige para você trabalho. Ah, sim. Concordo. E você não pode deixar de fazer. Porque toda vez que você vira as costas, vê um mendigo na rua. A pessoa de ação não vai julgar se ele é alcoólatra, se ele é um homem forte com saúde, se ele é uma mulher que está com as unhas pintadas e pedindo esmola. A pessoa de ação que aprendeu, ela vai dar, ela vai ajudar. Não importa lá o que ele vai fazer, porque o que vale é a atuação da ajuda. O que ele vai fazer é problema dele. Sim. Né? É problema dele. Então, aquele que sabe, aquele que já aprendeu, aquele que está no caminho da verdade, pode esperar. Mas se você ficar trancado dentro de casa, não vai, você vai chegar, né? O dono da moeda, que nada na vida da terra pertence a gente, até o corpo a gente devolve. Exato. Aquilo que você tem, que Deus te dá, de saúde, de conhecimento, um dia você vai ter que prestar conta a Deus e a sua consciência. E é muito triste chegar no além com as mãos vazias, né? Pois é, rapaz. Atualmente eu vejo as pessoas desarvoradas na procura de alguma coisa. Esse desarvoramento é de tal ordem, pessoal, que ela mesmo, se você permitir, ela desequilibra você. Desequilibra. E vou contar um fato para vocês, pessoal. Ontem teve reunião mediúnica lá nos Humildes. As outras religiões são proibidas de conversar com os mortos, mas isso não vale para o espírita. O espírita, pessoal, ele não é proibido, não. Não. Ele é permitido, ele conversa com os mortos. Então, um fato muito importante, senhor Miller. Ontem, mais de um irmão de idade, né, veio se comunicar, dizendo, né, dos familiares, repartindo todos os bens que ele construiu em vida, deixando ele relegado, às vezes internado num asilo, ou não indo mais visitar o neto, o sobrinho, o primo, deixando aquela pessoa no esquecimento, né? Aí a pessoa, nossa, onde foi? Aí a pessoa ainda pensa, onde foi que ela errou, né? Porque ela educou, ela ensinou, né? Então muitas vezes a pessoa não assimila aquilo que recebeu, né? Dessa pessoa que foi um bom pai, que foi uma boa mãe, e no fim da vida, né? Não que ela espere que as pessoas vão, mas é uma obrigação, né? Então muitas das vezes você pensa assim, eu tenho que dar milhões para um asilo, eu tenho que no fim do ano, principalmente a gente está chegando no fim do ano, né, eu tenho que participar da campanha tal, e às vezes, pessoal, essa obra a que ele se referiu aqui, né, está dentro do seu lar. Você cuidar do seu pai idoso, da sua mãe idosa, a ajuda financeira a um parente, né, que você às vezes não vai ajudar parente, você não pode desistir de esperar o pagamento, né? Que é uma obrigação sua. Exato. Então, muitas das vezes, essa obra não está fora, não está nas grandes campanhas, está ali dentro do seu lar, com aquela pessoa que vive com você. Perfeito, muito bom isso. E aí nós tiramos dessa leitura uma outra coisa muito boa que a gente leu, né? Porque
nós depositamos no Cristo, mesmo que a gente não seja muito adepto a qualquer religião, tá? A esperança, e acreditamos na força dele. Agora, esse acreditar é desconfiando? A maior parte eu vejo que sim. Porque a confiança e o acreditar estão juntos. E, seu Miller, isso aí é muito importante pelo seguinte, né? A tradição religiosa que a gente traz é daquela, eu vou fazer para receber uma recompensa. Certo. Ou eu não vou fazer para não receber punição. Na doutrina espírita, meus amigos, não existe céu e nem inferno. Existe o lado de cá, dos encarnados, e o lado de lá, dos que viveram aqui e vão para outra dimensão, a dimensão espiritual. Não existe o céu e nem o inferno para a gente. Mas essa dimensão vai ser boa ou ruim de acordo com o estado vibracional e o que você fez aqui na Terra. Se eu sou uma pessoa que odeia, eu vou ser levado a conviver num círculo de pessoas que têm ódio. Você gostaria de viver de pessoas... Imagina a pessoa que só reclama na Terra. Ela vai ser atraída por um núcleo de vibrações de pessoas que só reclamam. Imagina você conviver dessa maneira no mundo espiritual. Não é possível. Então, o espírita, ele sabe que ele tem que fazer o bem, não por recompensa ou por punição, mas porque é o correto. É o correto. É o certo a se fazer. É o ético. Então não faça o bem ou não faça as obras esperando recompensa. Não, de forma nenhuma. Você tem que fazer porque é um ato de humanidade. É um ato de ser cristão. É um ato de se colocar no lugar do outro. É o que Jesus fazia. Então, quando o espírita faz o bem, ele faz porque é o certo a fazer. Né? Porque não espere recompensa, não. Né? Não, de forma nenhuma. O que a gente vai fazer é uma devolução. Né? Você vai devolver aquilo que te deram. Né? Ou vai devolver como te entregaram, ou vai devolver multiplicado. Aí o mérito está nisso, né? Porque não há recompensa e nem punição do outro lado. Com certeza. Arnaldo, nós temos que fazer um primeiro intervalo, tá certo? Pessoal, nós temos que fazer um primeiro intervalo, voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal, o programa Enfoque Espírita voltando em seu segundo bloco. E depois de um excelente primeiro bloco, né, vamos falar agora um pouquinho sobre o Grupo Espírita dos Humildes, lá no Castrioto, tá certo? E nós vemos aqui que o Arnaldo fez a gentileza de nos trazer, tá? Lá ele foi criado em 15 de maio, a sua fundação, de 1926. Imagina, hein? É isso aí, 98 anos, né? O Grupo Espírita dos Humildes é de uma safra de centros espíritas que surgiram aí na década de 20, né, do século passado, como outras casas. Em Petrópolis, nós temos 3 casas que surgiram nesse período, né, o Grupo Espírita dos Humildes, o Centro Espírita João Batista, que é o mais antigo, e o Centro Espírita Amor e Caridade.
Depois, na década de 30, 40, foram surgindo periodicamente essas casas. Para vocês terem uma ideia, né? Em 1926, Chico Xavier tinha 16 anos, estava lançando seu primeiro livro, mais ou menos por esse período, Parnaso de Além-Túmulo, né? Bezerra de Menezes, ele já estava ali desencarnado há 26 anos. Ele desencarnou em 1900. E o Grupo Espírita dos Humildes, a primeira sede dele foi ali na rua Monte Caseiros, né? O fundador, seu Sebastião Dutra da Silveira, cujos descendentes ainda residem lá no bairro Castrioto. Ele era açougueiro e reza que algumas reuniões foram feitas naquele cepo dos açougues antigos, né? Aonde o açougueiro, quem é mais antigo conheceu aqueles. Ali na 13 de maio, vocês vão entrar ali num açougue que tem ali, eles ainda tem um cepo daqueles, se eu não me engano. Né? Tem um cepo daqueles, né? Então ele era açougueiro, e ali na rua Monte Caseiros foi aonde aconteceram as primeiras reuniões do Grupo Espírita dos Humildes. A rua Paulo da Afonso 76. Quem vem do hospital para o centro é do lado esquerdo. Isso, ali, uma casa, ainda existe a casa. Ainda existe a casa? Ainda existe a casa, já deve ter sido reformada, né? Sei. Várias vezes, mas o endereço ainda existe. É uma casa bege que tem ali. Às vezes ele oferece vagas para residir. Ali foi a primeira sede. Onde seu Sebastião, né, que ninguém funda uma casa espírita sozinho, e os seus assessores, consortes, começaram a fazer as reuniões. Perfeito. Ainda não era sede fixa. Então, gente, olha só. Lá em 1926, eu não vou citar aqui o nome dos presidentes, mas me chamou a atenção aqui, senhor Evaristo Antunes. Eu conheci o senhor Evaristo Antunes, entendeu? Isso. Ele e Dona Clara. Isso. E eles tiveram um filho chamado Paulo Roberto. Isso mesmo. Eles moravam, né, na rua Marta Pajós, em frente ao Magnólia ali. Você entra na Antônio Cronenberg, pega a direita, que é a Marta Pajós. Eles moravam lá em cima, na coroa do morro. E depois, posteriormente, o Evaristo foi alguma coisa lá na UMEP também. Isso, foi presidente da UMEP. Eu vou citar aqui, se eu me permitir, né? Depois da década de 20, né? Porque já foi 1026, 1930, havia muita restrição de reuniões por causa da Primeira e Segunda Guerra Mundial, de aglomeração de pessoas, inclusive se precisava autorização da polícia para fazer reuniões, né? Com medo do nazismo, da doutrina socialista lá do comunismo. E nessa década de 30, década de 40, surgiram os personagens que eu vou citar aqui, que foi seu Cipriano da família Baltar, né? Cipriano Jorge Dias de Oliveira. Então se agrega aos humildes a família Baltar, que ainda existe até hoje. Está disseminada em outras casas espíritas, descendentes do seu Cipriano. São pessoas muito ativas e que levaram bem adiante. E quando chega a década de 50, né, nós vamos ter aí a família Plum, que através do seu Zé Guarino, e nós vamos aí, você tem o Rogério Miller, a família Miller, né? Também tiveram, né, seu início de espiritismo lá no Grupo Espírita dos Humildes, né? O Rogério Miller também foi presidente da UMEP. E aí surge então uma safra, né, de novos diretores na década de 50, o seu Evaristo Antunes, seu José Ribeiro Guimarães, seu Onésimo Gonçalves Primo, seu José Guarino Plum, que se revezavam na presidência da casa, e nesse período foi adquirida a sede própria, depois de andar por vários endereços lá no Bingen. Ela foi adquirida lá no bairro Castrioto. Certo. No bairro Castrioto. E estamos lá, né, do final da década de 60 foi adquirido o terreno, e na década de 70 foi construído o primeiro andar da casa, e na década de 80 foi construído o segundo pavimento da casa.
Eu já sou da década de 70. Nós já estamos em 2024, mas eu comecei a frequentar na década de 70. Passei da evangelização para a mocidade e hoje, né, estou como presidente. O regime de administração de uma casa espírita, né, lá no caso dos Humildes, é presidencialista, com uma direção de 2 anos, podendo ser reeleita por mais 2 anos, e depois se dá a vez a uma outra pessoa. Para não se perpetuar eternamente aqueles presidentes eternos. Que é um perigo, né? Sempre, eu vejo um perigo. Sempre tem que haver renovação. Então, eu vejo aqui que teve um senhor, né, chamado Sattler. Será se vem a ser parente da senhora Enir Sattler? Isso, é parente da Enir, né? Ah, é? Seu Geraldo Sattler e Dona Maria Sattler, eles, no ano de 1984, o que aconteceu, né? Existe na nossa cidade, lá no Quitandinha, isso é muito interessante, o Centro Espírita Missionários da Caridade, né? Fundado lá por Dona Betina Firenze e esposo, já desencarnado. Então eles, como não haviam a sede própria, eles funcionaram no Centro Espírita Amor e Caridade na Piabanha, e com essas chuvas petropolitanas, né, na década de 80, a gente sabe que aconteceram aí várias tragédias, e lá caiu uma barreira. Eles pediram então a nossa sede emprestada, né, os fundadores do Missionários da Caridade. Os Humildes funcionavam segunda, quarta, sexta e domingo, e eles funcionavam lá terça, quinta e aos sábados, até que eles se mudaram definitivamente para a sede própria lá no Quitandinha. Daí o seu Geraldo Sattler e a Dona Maria Sattler, eles gostaram, se encantaram lá com os Humildes e passaram, né, deixaram de ser frequentadores dos Missionários e passaram a ser frequentadores dos Humildes. Nesse período, né, surge aí a nossa irmã Irani, que também foi presidente da família Batista, que também já vem desde a década de 40, frequentando lá o Grupo Espírita dos Humildes. A família Batista é outra família importante, como a família Guimarães, a família Prum, a família do seu Evaristo, a família Antunes. Inclusive, o filho dele frequentou também lá a evangelização em mocidade. O Paulo Roberto. Isso, também já é desencarnado, se eu não me engano. Desencarnou. Os 3 já são desencarnados. E a família do senhor Onésimo Gonçalves Primo. E, por último, né, surge aí a família do Haroldo Xavier, que já desencarnou, que foi presidente. O Marco Mota, né, Márcio Baltar e outros que foram presidentes, né, que ainda tem ligação com o Grupo Espírita dos Humildes. Então, se eu ver que há sempre um rodízio de trabalhadores de época em época, de tempos em tempos, então, pessoal, no Grupo Espírita dos Humildes. Vocês veem, o nome foi muito importante. Ele citou uma coisa aqui de 2 centros espíritas que tiveram problemas e o Grupo Espírita dos Humildes emprestou a sede para esses 2. Olha, isso eu acho de uma generosidade fantástica, sabia? Eu não sabia desses detalhes, a gente não sabe, né? Sabe? Mas, olha, eu acho isso de um desprendimento tão grande. Lá as portas sempre estiveram abertas, tanto do plano físico quanto do plano espiritual. Há poucos dias eu estava aí conversando com o seu Miller, né? A gente que é espírita tem uma dimensão espiritual das coisas, né? No bairro Castrioto nós temos Igreja Católica, Igreja Maranata, Igreja Batista, Igreja Wesleyana, Centro Espírita. E, pessoal, no mundo espiritual não tem a diferença, não. Todo mundo ali trabalha junto. Existem grupos de Umbanda também. Então, esses irmãos, quando não há um recurso nessas casas, porque nessas instituições também há o mundo espiritual, aonde é feito entendimento, quando não dá para atender lá, é direcionado para os humildes. Então, lá nós recebemos espíritos de todas as denominações, muçulmanos, né?
e aonde todos são tratados da mesma maneira. Perfeito. E agradecem, porque Claro, a casa tem, mínimo. essa Abertura. essa abertura. Se a gente não for humilde, não está honrando O nome. Não que a gente seja perfeito, tá, pessoal? Nós estamos muito longe da imperfeição. Então, Mas- só vê que os humildes está ligado à história de muita gente Não no tem a menor movimento dúvida, espírita de não tem a Petrópolis menor e dúvida. sempre cedeu trabalhadores Tá vendo só? para outras instituições, e recebemos também, né? Depois da pandemia, nós recebemos pessoas que vieram de outras instituições e estão lá até hoje, nos humildes. Quando eu fiz alguns cursos lá na UMEP, me parece também que a UMEP emprestou também umas salas lá para um outro centro. Eu não sei qual foi. A UMEP, existe um salão na UMEP onde funcionou durante muitos anos o Centro Espírita Ismael. Até obter a sede própria, eles funcionavam em dias alternados lá na UMEP. Na né? UMEP, A UMEP também prestou esse trabalho de fraternidade. Perfeito. Então, gente, olha, eles têm aqui um folheto ilustrativo, né, das suas atividades. E para o mês de novembro, veja bem, nós tivemos no dia 1º do 11, senhor André Sátiro. O tema foi Jesus e Kardec. No dia 8 do 11, tivemos o Luiz Fernando Martins, com o tema Os Pacificadores. E teremos agora, para o dia 22 dessa semana, não é? Marcelo Furtado com o tema Seguir a Letra ou o Espírito. E no final do mês, dia 29, Celso Ferreira com um tema livre. Então vocês veem que são pessoas de gabarito que eles levam para ministrar as palestras. Os humildes também, né? Eu sou do tempo que só haviam 8 casas espíritas em Petrópolis. Agora as casas adesas ao movimento já são 19 e mais 2 que esperamos aderam ao movimento de unificação. Então nós sempre fizemos, desde a década de 80, esse intercâmbio de expositores entre as casas espíritas. Né? O André Sátiro é do GEAL, lá de Correias. O Luiz Fernando, do grupo Oswaldo Cruz, e a Simone Stark, lá no Morém. O Marcelo Furtado, lá da União Municipal. E o Celso Ferreira, também lá do Oswaldo Cruz. Então, sempre houve esse intercâmbio e nós temos também, né, cedemos também expositores para falar em outras casas. Hoje o principal expositor é o Marco Mota. Marco Mota. Tem sido nosso embaixador aí de palestras. Em outras casas eu fico mais preso enquanto for presidente lá nos humildes. Isso. Se vocês quiserem, pessoal, é só acessar lá a página do Facebook. Isso, Facebook. E a página também do YouTube, né? Isso. Grupo Espírita dos Humildes. E agora temos Instagram também. É só colocar lá Grupo Espírita dos Humildes, Petrópolis, porque nós temos um homônimo na região central do Brasil. Olha Existe só. um outro Grupo Espírita dos Humildes lá também. Né? E qual cidade, você sabe? Não lembro agora da cidade, mas é na região central do Brasil. Entendi. E também eu já ouvi a página deles, é um grupo que tem uma cara muito simpática, é uma casinha com um jardim na frente. Entendi. Tá Mas aí vocês procuram Petrópolis. No YouTube vão encontrar uma série de palestras da época da pandemia. E no Instagram é mais recente, fotografias. Perfeito. Arnaldo, já nos avisaram que nós temos que fazer um segundo intervalo, tá certo? Pessoal, voltamos daqui a 1 minuto. Até já.
Alô pessoal, o programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco. E nós estamos aqui hoje com o nosso irmão e amigo lá dos Humildes, Arnaldo Silva, que é o atual presidente do grupo, tá certo? E ele nos trouxe aqui esse folheto, né? E aqui tem uma coisa muito interessante, porque geralmente as casas precisam trabalhar em favor de si mesma, da sua manutenção, água, luz, essas coisas todas. Mas o interessante aqui é que eles colocaram uma pergunta: como a Casa dos Humildes ajuda você? Isso eu achei muito bom. Através das palestras, após as palestras, às sextas-feiras. Sextas-feiras, 20 horas. Às 20 horas. Depois temos o passe, claro, mas também, depois do passe, tem o remédio, que é a água fluidificada. E outras atividades lá do grupo estudo para adultos, jovens, crianças. Eles têm uma biblioteca. Então, tem preces para as pessoas, irradiação, desobsessão, atendimento fraterno. Porque aquele que chega lá primeiro, não é isso? Primeiramente, não sabe. Não é que eu estou dizendo que ele esteja perdido. Mas se ele chegou a uma casa espírita, ele está necessitado. E nada melhor, olha, você fez exatamente isso aí. É o sorriso acolhedor para aquele indivíduo. Isso. Ou indivídua, né? Aquela pessoa que está ali. Porque se você chega, uma pessoa assim, eu queria saber... Não, é só entrar ali e sentar ali. Não, senhor, não é nada disso. Geralmente a gente mostra a casa. Porque muitas pessoas têm curiosidade, mas ainda existe aquele medo. De entrar, né? Tem um amigo pastor, jogava futebol com ele, agora já aposentei. E a gente sempre, né, porque a igreja fica um pouco mais acima dos humildes, então o pessoal dos humildes aguardando para entrar e passava o pessoal da igreja batista para em cima. Então eu perguntei a ele: você não tem curiosidade de conhecer aqui não? Então ele... Não, vamos lá, né? Porque às vezes a pessoa tem medo, ou tem aquele tabu, acha que precisa... Não, lá o kardecista não precisa tirar o sapato, para entrar, não tem roupa branca, você vem... E ele entrou e ele viu que nós temos palco para apresentação de teatro, salas para criança. Nossa, como aqui é grande, eu nunca pensei que fosse assim por dentro, né? Então, pessoal, é muito importante, quando alguém te convidar para ir lá visitar a religião dele, vá lá visitar, mas também convide para mostrar. Se ele não quer ir numa reunião, mostre o centro espírita. A gente faz isso. Aqui é a sala de evangelização, aqui é onde a gente atende os espíritos, e a pessoa se sente em casa, à vontade, né? Pelo menos tira aquela má impressão, né? Nós não fizemos isso com o senhor também? Foi. Não, olha, vamos fazer o seguinte. Meu nome é Luiz, tá? Olha, eu sempre brinco o seguinte, gente. O senhor, com letra maiúscula, está num plano superior. Eu ainda estou agarrado aqui embaixo. Tá certo? Vamos continuar, não é isso? Então, já que autorização mediante tantas testemunhas, Luiz, eu vou passar a chamá-lo de Luiz. Isso, sem problema nenhum. Então, nesse atendimento fraterno, que a pessoa, quando chega lá, às portas, né? Ele pensa, será se eu entro? Será se eu não entro? Enfim, depois vê que há uma harmonia e o bem receber aquele já alivia, de certa forma, a tensão daquele que chega. Isso, se a pessoa se sente, relaxa, se sente à vontade, vê onde é o banheiro, aonde tomar água, onde vai se sentar. Né? Tem que ter isso mesmo, tem que ter esse atendimento. Exatamente. Aí, ele deixou aqui, por último, o desenvolvimento mediúnico. Isso é para aqueles que
já frequentam a casa por algum tempo, tomaram como diretriz a doutrina espírita para a sua vida. Isso. E falou assim, olha, eu gostaria de... vou trocar esse desenvolvimento mediúnico. Eu quero acessar os dons espirituais. Isso. Olha, senhor Miller, Allan Kardec... Luiz, desculpa. Luiz, Allan Kardec, ele lançou, pessoal, um manual de como conversar com o mundo espiritual, porque tudo na vida a gente precisa de método, né? Eu para mexer num carro, tenho que aprender a mecânica. Para mexer numa instalação elétrica, eu não vou chamar um curioso para mexer numa instalação elétrica. Né? Então, Allan Kardec ele lançou um livro que você pode, em qualquer biblioteca, na internet, banca de jornal, qualquer pessoa de qualquer religião, comprar esse manual de como conversar com os mortos. Como conversar com o mundo espiritual. Está acessível para qualquer cidadão de qualquer lugar do mundo. E na casa espírita, depois que você passa por um período de estudo, porque você tem que entender todo um vocabulário, toda uma dinâmica, todo um princípio, você pode entrar para a reunião de desenvolvimento mediúnico. E lá você vai aprender não só, né, a mediunidade, se você tiver, que é uma faculdade que nem todo mundo tem, mas todo o relacionamento com o mundo espiritual. Porque enquanto o médium recebe o espírito, tem que ter alguém que conversa com o espírito, concorda? Com certeza. Ele tem que ser preparado para isso. Porque não adianta você receber o espírito, não tem ninguém para conversar com ele. Exato, né? exato. Então, o tratamento espiritual e tudo mais, né, é essa reunião. E nós vimos aqui numa outra página desse livreto que ele nos trouxe, uma propaganda da terceira revelação, na terceira revelação do Antônio Carlos Eckhart, tá certo? Que é toda sexta-feira também, às 17 horas ao vivo, tá? Algum tempo o Gama o trouxe aqui, porque ele também... ele ou outras pessoas mais, que eu não tenho muito conhecimento, fez alguns grupos em alguns outros locais aqui, como Posse, aqui embaixo, acho que no Morro do Alemão, não sei bem. Morro do Alemão, Então ele vinha aqui, ele fazia propaganda exatamente desses locais para que as pessoas... Porque você tem que se deslocar da Posse até o centro da cidade... Olha, você imagina só, você vem da Posse, não sei se tem transbordo, até que chega aqui. Isso, o Antônio tem um programa, em breve também o seu programa vai estar aqui no nosso jornal, que é muito importante a difusão. E o Antônio, ele era responsável por polos, né, de divulgação de espiritismo. Exato. E hoje lá na Posse, o polo se transformou numa filial do Grupo Espírita União, Compreensão e Caridade, cujo ele é o presidente, né, já se transformou praticamente num centro espírita lá. Tá vendo só, gente? Olha só, chama-se Boa Vontade, não é isso? O do Morro do Alemão fechou na pandemia, né? A pessoa a pessoa que cediu o lugar e que estava à frente se mudou, né? Entendi. E devagar, né, vão se disseminando as casas espíritas aí, aí por Petrópolis. E vem o ensinamento de Jesus, né? Se uma pessoa for salva, o mundo já está sendo salvo. Se melhorando, né? Imagina. Então, e nós vemos aqui na última contracapa, né? As reuniões, né? Às segundas-feiras, o estudo das obras básicas. Às terças são reuniões privativas, né? Regiões mediúnicas. Terças e quartas. Quinta-feira é privativo também, que é o desenvolvimento mediúnico. E na sexta-feira nós temos as palestras doutrinárias, passe, água fluidificada, evangelação infanto-juvenil,
eles têm que sobreviver, pessoal. E a cantina, não é isso? Aliás, diga-se de passagem, as pessoas que lá trabalham levam coisas deliciosas. A Isabel e o Fernando. Isabel, Fernando, a Cláudia, e o esposo, Exato. Fabiano, e as pessoas que ajudam na cantina. Pois é, Arnaldo. O nosso tempo terminou, tá certo? Infelizmente, mas lhes digo uma coisa, que não vai ficar de fora. Ele tem muita coisa dentro dele que ele possa nos transmitir, ajudar a nós todos. Ajudar só o pessoal de casa? Mentira, vai me ajudar também, tá certo? Seja sempre bem-vindo. Às suas considerações finais. Muito obrigado, Luiz, né, pelo convite, e eu espero que Deus nos ajude, o nosso mundo, nossa cidade, a passar por tudo aquilo que nós temos que passar na vida, né? Não adianta você procurar um caminho de paz, né? Nós vamos viver tribulações como Jesus viveu, e que a gente ao final, né, chegue lá e diga: eu venci, né? Eu suportei e eu cumpri minha vida com dignidade. É a principal mensagem do movimento espírita. Perfeito. Então, pessoal, chegamos ao nosso fim, tá certo? Agradecemos a todos. Até a próxima semana. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus. TVC, a TV do Correio da Manhã.